após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal. Após um bombardeio de adoração. A unção após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal. Você que crê, estenda as suas mãos e diga assim, ó: unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está neste lugar. Unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está neste lugar. Diga pro irmão do seu lado assim, ó: receba a unção, 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 receba a unção. Tem profeta aqui? Então diga mais uma vez: receba a unção. Dá um giro no seu lugar e abençoa as pessoas que estão próximas de você, ó. Receba a unção, receba a unção, receba a unção. Quantos tomam posse desta unção de ousadia, conquista e multiplicação? Você que toma posse, dê um brado de glória a Deus. Aplauda bem forte ao Deus fiel, porque os céus estão abertos, céus limpos, céus proféticos sobre as nossas cabeças nesta noite, Senhor. Aleluia! Os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. Digo: os céus, meu alvo, os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba, a unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Você que crê, diga: os céus, meu alvo, os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. Yeah. Os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba, a unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio. Diga: unção de conquista, unção de conquista para multiplicar, unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E essa unção está. Diga: receba, receba a unção, 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 receba! A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Eu creio que a unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração,
pois um bombardeio de adoração. Aplauda bem forte ao Deus fiel. Se você crê que os céus estão abertos e Ele está derramando esta unção sobre a sua vida, aleluia. Diga assim para quem está aí perto de você: não tem jeito não. Nessa noite você vai sair daqui encharcado. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e já te adoramos, glorificamos o Teu nome. Cânticos espirituais foram entoados, Senhor, diante de Ti, e Tu recebeste, Senhor, como incenso, como aroma agradável, Senhor, a Ti. E nesta noite, Senhor, a Tua igreja, ela anseia de ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que restaura, a Tua palavra que transforma o caráter, a Tua palavra que desestrutura, ó Deus, a Tua palavra que vem impactar, Senhor, nesta noite. Ó Deus, usa o Teu Filho nesta noite, Senhor. Ó evangelista Cláudio, com autoridade, com trepidez, com ousadia, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra venha quebrar grilhões, venha operar curas, milagres, libertação nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa permear neste lugar de uma forma sobrenatural. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amados, a paz do Senhor. É um prazer imenso estar aqui neste lugar com a oportunidade de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, já que o tema deste aniversário, deste terceiro ano de aniversário da igreja, fala sobre caminho. Vamos pregar hoje sobre caminho. Amém? Mateus 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. O Senhor já está conosco. Quando a nossa irmã estava adorando, e que no ato da adoração foi pedido para que Deus derramasse a unção de Deus aqui, eu vou confessar algo para a igreja. Estava fazendo um tratamento para um nervo da mão direita, não está doendo mais nada. Já encerrei o tratamento. Eu já encerrei o tratamento hoje, porque meu dedo doía, não dói mais nada. A unção de cura está aqui nesse lugar. Você pode dar glória? Quantos acharam Mateus 16, 24? Digam amém. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e toda a igreja junto. 3, 2, 1. Vou ler e você diga: siga-me bem forte. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, nesta noite quero pregar subordinado ao tema vencendo os inimigos da caminhada. Diga para o companheiro do lado: venceremos os inimigos da caminhada. Novamente, venceremos os inimigos da caminhada. O Senhor, neste texto, Ele reúne os discípulos para explicar-lhes a importância do dever de carregar a cruz. E na época do Senhor, em que esteve na terra como homem, cruz era apenas um instrumento feito por metal ou madeira, com o intuito apenas de pendurar pessoas criminosas para sacrifício das suas próprias vidas. Na época,
em que Cristo esteve na terra, só havia 3 tipos de cruz: forma de adição, em forma de X e em forma de T maiúsculo. Não era um assunto atraente falar de cruz naquela época, pois trazia alusão à memória de sacrifício, de derramamento de sangue. Então não era um assunto ideal a ser falado em público ou na mesa, dentro da sua própria casa. Haja visto que hoje falar de cruz para nós é algo benéfico, é algo positivo e algo triunfante. Haja visto que Isaías 53, versículo 4 e 5, ele escreve dizendo que o Senhor, por nossas pisaduras, ele foi moído, foi maltratado, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Na cruz, Jesus nos deu acesso à vida eterna. Então falar de cruz hoje é falar de algo positivo, é falar de redenção, é falar de reconciliação, é falar de conquista, é falar de vitória, ou por que não dizer falar da manifestação ativa do amor de Deus para com o homem. E João escreve no capítulo 3 e no verso 16: e Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus para com a humanidade é tamanho que o evangelista não tem palavras para descrever, e ele vai dizer: amou de tal maneira que deu o melhor que tinha, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filipenses, Paulo escreve à igreja em Filipe, capítulo 2, a partir do verso 5, olha o que Paulo escreve dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, seu Filho, dobre-se todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí você vai ver alguém pregar e dizer assim: irmão, eu tenho até pena de Jesus. Você vai ouvir alguém dizer que ficou com pena, porque quando Cristo foi para a cruz e deu a sua vida, porque ele mesmo diz: ninguém me mata, ninguém vai me assassinar, ninguém vai tirar minha vida, eu mesmo a dou por resgate de muitos. Ninguém matou ele, ninguém o pendurou, ele foi voluntário, ele foi sacrifício expiatório. E a Bíblia vai dizer que não teve festa no inferno, como alguém prega por aí que teve festa, que Satanás ficou alegre, que o inferno teve um churrasquinho, teve bolo e Coca-Cola, porque mataram Jesus. Quem fala sobre isso não sabe o que está falando e não conhece a Bíblia, porque Paulo escreve à igreja em Colossos, no capítulo 2 e no verso 14: tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-se na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando Cristo está na cruz derramando seu sangue, ele está pisando na cabeça da serpente, ele está abrindo a porta da graça para mim e para você. Não foi vergonha para ele, foi motivo de vitória, foi motivo de adoração, foi motivo de exaltação. Quem nesta noite entende que o sacrifício foi válido, foi vitorioso, e que ao invés de ter alegria no inferno, teve júbilo no céu, quem entende assim, levanta a mão comigo, abra sua boca, porque o inferno perdeu, a morte perdeu, o pecado perdeu, e Jesus é vencedor. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar glória a Deus? Ele reúne os seus discípulos e diz para eles:
Se vocês quiserem me seguir, vocês têm que se negar a si próprio. Não é obrigado a me seguir. Aquele que quiser vir, é ato voluntário. Eu chamo, vem se quiser. Mas se vier, não pode ficar do jeito que veio. Tem que negar a si próprio. O que é isso, evangelista? É uma proposta de mudança. Não dá para nós sermos crentes hoje e termos os mesmos hábitos e costumes de quando não conhecíamos a Deus. Negar a si mesmo é dizer não para a carne, é dizer não para o mundo. O tema da festividade é sobre caminho. Sabe por que muitos têm largado o caminho, têm abandonado o caminho? Porque quer viver com Cristo hoje dos mesmos jeito que vivia sem Deus. Evangelho é mudança de vida e de caráter. Paulo disse que evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se nós quisermos seguir a Deus, temos que estar dispostos a sofrermos uma transformação na nossa vida. Mas evangelista, Cláudio, eu sou filho de pastor, meu avô é pastor, e daí? Jacó era filho de Isaac, crente, era neto de Abraão, crente, mas Jacó não era crente. Jacó era simpatizante. A família de Jacó era uma família cristã, e ele nasceu naquele convívio, mas ele queria ser servo de Deus e viver mentindo, enganando, usurpando, trapaceando. Mas chegou um dia que Deus encontrou com ele no val de Jaboque, e ele disse para o anjo do Senhor: tu não sai daqui enquanto tu não me abençoar. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais cantar na igreja e viver mentindo. Eu não aguento mais, Senhor, andar com terno e gravata, pregar e viver enganando as pessoas. Muda a minha vida. Amado, se Jacó não quisesse mudança, Deus não o mudaria, porque Deus não faz nada na marra, Deus não faz nada forçado. Deus só muda se nós quisermos que Ele nos mude. E Jacó está dizendo: Senhor, muda a minha vida. E o anjo do Senhor disse: tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, pois com Deus lutaste e prevaleceste. De usurpador, mentiroso, enganador, ele foi transformado em príncipe de Deus. Hoje, neste terceiro ano de aniversário desta igreja, o Senhor nos chama a atenção para que haja transformação e mudança na nossa vida. Porque esse evangelho fraco que a gente vive por aí, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, não, irmão. Vem como está, fica como está. A Bíblia é para ser cumprida. Ou a gente se enquadra na palavra, ou a trombeta toca e a gente fica aqui com cara de Zé Bonitinho, sem salvação. Aí a gente pula, roda, profetiza, vê anjo, ter visão, aquela coisa toda, mas a vida não muda. Continua mentindo, continua caluniando, continua comprando e não pagando, continua com os mesmos maus hábitos daquela velha vida que vivia. Ô minha santa, meu santo, Deus nos trouxe aqui para dizer: hoje é mudança de vida, hoje é noite de transformação, e Deus quer entrar na nossa casa. Vida de renúncia, nem se prega mais isso. Jejuar para quê? Isso é coisa do passado. Antigamente se pregava jejum, antigamente se pregava oração. E hoje chama para orar, a igreja fica vazia. Chama para o jejum, ninguém aparece. Sabe o que está faltando em nós? Amor a Deus. Nós estamos interessados naquilo que Deus pode fazer e nos dar, mas interessados em viver para Deus de uma forma integral, da maneira que Ele quer que nós vivamos. E isso nos faz mal, a gente não quer.
Queremos que Deus aceite o nosso método, o nosso modo. Ou a gente entra na palavra, irmão, ou não vai ter céu para nós. Mas Deus nos trouxe aqui para nos alertar que Ele está voltando. A trombeta vai tocar, querendo nós ou não. Aquele que há de vir virá e não tardará. É noite de transformação aqui neste lugar. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Parece que é um fardo. Tomar a cruz, José, não é fardo. Tomar a cruz é compromisso. Jesus está dizendo para os discípulos: querem me servir? Vocês têm que ter compromisso. Por quê? Porque todo preso na época de Jesus era julgado no saguão da pedra talhada. Se condenado, ele recebia uma cruz, e ele era obrigado a levar a cruz até o local onde ele ia ser sacrificado. Ele não podia parar, ele não podia retroceder, ele tinha que levar o compromisso até o final. E Jesus está usando uma coisa que era habitual na época dele para dar uma lição para os discípulos. Discípulo, está vendo aqui? Condenados levam a cruz até o final. Eles são impedidos de parar e de retroceder. Assim são vocês, se quiserem me seguir. Não pode parar na caminhada, e muito menos retroceder. Por que você conhece inúmeras pessoas que pararam? Porque estavam vivendo o evangelho que Demas vivia. Quando Demas estava na luta, na prova, andava com Paulo lado a lado. Quando as coisas melhoraram, Paulo escreve uma carta a Timóteo: Timóteo, vem depressa me ajudar, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas deu mais ênfase às coisas mundanas, às coisas desta vida passageira, e me abandonou no caminho. O que Demas tinha, que Paulo tinha, que Demas não tinha? Era compromisso com a obra de Deus. E o que tem de gente, Diácono Marco, parando por falta de compromisso com a obra. De repente você entrou aqui nesta noite, está quase parando, mas o Senhor vai renovar a aliança contigo aqui nesse lugar. O Senhor vai injetar ânimo na tua vida aqui nesta noite, vai encher a tua botija de azeite, vai renovar a tua chamada, vai renovar o teu ministério, vai renovar o teu compromisso, e você vai seguir caminhando rumo à promessa que Deus tem para a tua vida. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus nesta noite? Falta-nos compromisso com as coisas de Deus, com as coisas nossas. Temos horário, não faltamos, não deixamos para depois, mas as coisas de Deus, que Deus nos espere. Deus entenda que se Deus não entender, eu não vou. Se eu não for, não vai ter. Você indo ou não indo, vai ter, porque a obra é dele. Eu indo ou não indo, vai ter, porque a obra é dele. Ele é o Senhor, Ele é o dono da obra. Ô meu santo, é hora de termos mais compromisso com Deus e com a sua obra. Deixa eu fazer uma pergunta para você: se a trombeta tocar hoje, será que tem azeite ainda na lamparina ou já acabou? Eram 10 virgens, só 5 tinha compromisso. O noivo tardou, à meia-noite veio alguém gritando, disse: lá vem o noivo. As 10 levantaram, mas só 5 que eram comprometidas, que tiveram azeite na reserva. Tem muita gente aí, irmão, que tem aparência de que tem cara de que tem, parece que tem, vive como se tivesse, mas na verdade não tem. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para encher a tua lamparina, para encher a tua lamparina aqui nesse lugar. Deus não vai dispensar ninguém de mão vazia. Fala para o companheiro do lado: hoje é dia de Deus encher a tua vida. Diga para o outro do outro lado: hoje é dia de Deus encher a tua vida. Se ele está concordando e acreditando, dá um glória a Jesus daí nessa hora. Compromisso.
que agora ele vai dizer: e siga. Quando ele diz siga, ele está dizendo: vocês precisam negar a si próprio, ter compromisso e seguir. Que é isso? É se esforçar. Você está pensando que ser crente é brincadeira, irmão? Para quem leva o evangelho sem compromisso é mole, mas para quem veste a camisa do evangelho, seguir custa caro. Em Mateus 11 está escrito que desde João os céus é tomada força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se não tiver esforço, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E qual é o esforço que temos feito para alcançar aquilo que queremos de Deus? Qual é o esforço que temos feito para ver a nossa casa melhorar, a nossa família melhorar, a nossa vida espiritual melhorar, a nossa intimidade com Deus aumentar? Qual é o esforço que temos feito? Do saguão ao Gólgota era uma caminhada de aproximadamente 2 quilômetros, e o condenado com a cruz caminhando, com soldados atrás dele, e uma multidão ao redor, cuspindo, xingando, zombando, humilhando, escarnecendo, e ele tinha que se esforçar para chegar até o Gólgota. Ele não podia parar, ele não podia pensar assim: olha, já que estão zombando de mim, me humilhando, eu vou ficar por aqui mesmo. Já que ninguém me ama, eu vou ficar por aqui mesmo. De repente você está aqui pensando assim: ninguém me dá atenção, ninguém me respeita, ninguém acredita em mim, então eu vou parar por aqui mesmo. O Senhor está dizendo nesta noite: se esforça mais um pouco, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Não tema, não te pasme, não te assombre, porque eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada aqueles que contigo contenderem, porque eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão e te digo: não temas. Se ninguém está te vendo, se ninguém acredita em você, saiba de uma coisa: existe um Deus no céu que tem um coração grande, que aposta em você, que acredita em você, que fez o seu filho morrer por amor a você, que aposta em você, que tem um negócio contigo, que conta contigo na obra. Oh meu querido, de repente eu não te vejo, de repente eu não acredito em você, de repente o ministério não te apoia, mas Deus te apoia, Deus te vê, Deus te ama, Deus te chamou, Deus te resgatou, Deus te libertou, e Deus conta contigo na obra. No caminho, muitos vão querer nos parar, e o primeiro inimigo a ser vencido no caminho é o medo. Você aceitou a fé, você é servo de Deus, e todos e tudo tentam te parar. E o primeiro inimigo a tentar nos parar é o medo. Samuel 17:24, a Bíblia diz que depois de Golias afronta Israel, todos tiveram medo. E Davi chega e pergunta: quem é este incircunciso filisteu? Para